Olá, tudo bem? Estamos novamente com mais um episódio do Ilimitada Podcast. Podcast onde as soluções, arquiteturas e modelagens para o seu negócio são ilimitadas. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso parceiro, sócio, um conhecedor de todo o mercado empresarial, principalmente de logística, Rodrigo Clausen. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Denis, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado por me receber aqui na casa. Estou muito grato por estar fazendo parte da família nessa arquitetura mais completa de operações, falando um pouco de logística, dessa arquitetura de empresa, negócio como negócio, né? E tentar levar um pouco dessa experiência aí de alguns anos no segmento de logística e supply e levar os benefícios para a empresa conforme nosso podcast aqui promete. Legal, muito obrigado, né, pela sua participação. É importante falar da trajetória do Rodrigo, é um cara que participou de grandes empresas, de grandes operações de fusões, aquisições, de cisão, de readequação, de operação do início ao fim, de logística. Então falamos de Marfrig, JBS, Júlio Simões, Seara, Sadia, enfim, grandes empresas do mercado que possuem estratégias que muitas vezes não são tão abertas ao público e por isso nós decidimos aí trazer um pouquinho dessa expertise e poder disseminar para o mercado, principalmente para os empreendedores, para os novos desenvolvedores de negócios do mercado, ter acesso a esse tipo de estrutura que realmente, como a gente conversou, são muito eficientes para as empresas do mercado, né? Queria falar um pouquinho de você, o pessoal te conhecer, né? Eu queria aproveitar um gancho teu que eu acho que foi um gancho bem legal quando você falou dessa expertise da empresa de grande porte, né? Normalmente a empresa de grande porte tem a condição de contratar profissionais altamente especializados para cada área. Nessa transição nossa como consultor ou então como conselheiro agora, né? Nós acabamos tendo essa vivência, né, diversificada de várias empresas e conseguimos entender, né, dentro dessas estruturas quais são as melhores estratégias, as melhores movimentações e a partir disso, né, adequado à condição da empresa que nós nos propomos a realizar algo diferente, levar um nível de conhecimento que poucos de médio e pequeno porte teriam acesso. Eu acho que é isso que faz a diferença, acho que é isso que está na essência, né? Você perguntou quem é o Rodrigo, né? Eu tenho uma carreira focada na área de logística. Eu trabalhei em algumas das principais empresas de transporte do país, de logística, entre elas a TNT, por exemplo, né? A Júlio Simões, uma empresa de transporte, o maior operador logístico do país, e dois grandes frigoríficos, que foi o Bertin e o JBS, entre outros. Então eu tive acesso a operações de construção civil, eu tive acesso a operações rodoviárias, de cabotagem, operações marítimas, né? Eu tive acesso à operação de resíduo, tive acesso a operações de transporte coletivo de passageiros, seja ele municipal ou interestadual, né? Então isso me trouxe uma experiência, acho que um pouco diversificada. Tenho a grata satisfação de ter aprendido muito com as pessoas ao longo desses anos. Eu, na verdade, sou uma esponja de conhecimento, eu gosto de estar com pessoas mais inteligentes do que eu, para que eu consiga realmente aprender. E que eu possa exercitar, né, esse aprendizado, né, adequando as condições de cada empresa e transferir isso em resultado. Legal. É um cara que a gente pode ver que é um monstro, né, do mercado, conhece muito de tudo que é tipo de operação. E realmente o que você traz para nós é uma realidade que a gente vive no nosso dia a dia. A gente tem empresas aqui, tanto pequenas, médias e algumas grandes, né? Quando a gente entra no cenário das empresas grandes, a gente vê que a estrutura organizacional ela é muito mais definida, robusta em sentido de processos, estratégias, arquitetura de desenvolvimento, até de uma implantação de um planejamento tributário ou uma eficiência para uma área do que as empresas pequenas, né? Geralmente estão concentradas em cima do dono ou de uma equipe que estão próximas ao dono. Não abre muitas vezes para um mercado. E falando de mercado, a gente sabe que algumas consultorias elas trabalham
um modelo de relatórios, de funcionalidades, de gaps, e entrega ali para o cliente, que muitas vezes ele vai pagar um caminhão de dinheiro para ter um relatório e fica com aquele mico na mão para né, estar mapeado o que ele já sabe. Né? Está aqui o seu relatório. Né? Então, nessa estrutura que a gente tem montado, junto com a Synaptics, que é essa nova operação voltada a levar esse tipo de conhecimento para você, empresário, que precisa ter uma estrutura que a gente comenta, que é de C-Level as a Service, né, que são cabeças, as melhores cabeças do mercado, com as melhores estratégias que deram certo em algumas empresas, outras não tão certo, mas que vai ser olhado para o seu negócio com essa visão, com essa expertise, para que você tenha essa solução e consiga performar melhor o seu negócio. Então, diante dessa visão que a gente conversando, né, que foi numa conversa de quase 6 horas, que a gente falou 30 minutos de negócio e aí 5 horas e meia de outras coisas, né, muito mais interessantes do que negócio. Fala um pouquinho da visão do que a gente, dessa visão da gente entrar para dentro das empresas, analisar e fazer a implementação de uma performance, uma máquina de negócio de performar que vai ser implementado na empresa dos clientes. Né? Então, Denis, eu exercito uma coisa que eu faço há muitos anos. E toda vez que eu vou palestrar ou que eu vou dar aula, né, eu sou professor, a cadeira como professor, eu falo que uma solução nunca vai servir à luz da primeira empresa ou uma segunda empresa. Então, eu posso ter 1000 empresas com as mesmas características, do mesmo segmento, do mesmo setor, o mesmo problema. Posso ter 1000 empresas, são 1000 soluções diferentes. Por vezes próximas, por vezes muito distantes. A grande diferença, a gente aprende muito isso na governança, é que nós temos que entender a empresa. As crenças, os credos, os valores, os tempos, as pessoas, os processos, os procedimentos, a maturidade da empresa, o nível de informação e uma série de outras variáveis que acabam refletindo sobremaneira sobre o resultado, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma consulta médica e você está com uma infecção grande, a primeira coisa que o médico te faz é te dar um antibiótico. O antibiótico é para 7 dias, para 14 dias ou para 21 dias. Quando esse antibiótico não funcionou, ele vai para um antibiótico mais pesado. E dependendo do teu nível, né, do teu quadro infeccioso, é uma formulação totalmente diferente. Então, o antibiótico ele é feito para a tua condição de momento. E a empresa é isso. Você falou muito bem, existem trabalhos brilhantes de consultorias de pequeno, médio e grande porte, que elas entregam um produto que por vezes não é aplicável, porque isso vai para uma esteira padrão, de levantamento de informações, de depuração de dados, né, e sinalizações de caminhos, né, para realizar isso, mas como é que coloca isso em prática? Mão de obra especializada, né? Porque se eu vou lá na empresa, eu levanto a informação que a empresa tem, converso com as pessoas, escuto delas qual que é a opinião delas para mudar, né? Como é que eu vou produzir material que realmente reverte em resultado para a empresa? E não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós precisamos do que existe de mais precioso na empresa, que é o quê? Que é a cultura, né? Que é conversar com as pessoas, os processos, e os porquês disso. E a partir disso, a partir da condição da empresa, olhando inúmeros cases do mercado e as experiências nossas de vivência, de tudo que já deu certo e deu errado, né? Achar a fórmula correta para realizar determinada atividade. Então, nunca é o que se faz. Sempre vai ser o como se faz. Porque uma natureza de uma indústria é produzir algum produto. Uhum. Mas o como fazer aquele produto pode ser mais lucrativo, pode ser um produto melhor, uma formulação melhor, tem um market share melhor, uma penetração de mercado melhor, entre outros, né? E uma empresa de transporte. A natureza é carregar um caminhão numa ponta e descarregar na outra ponta. Então, a empresa vai acontecer. Uhum. Né? Com custo alto, custo baixo, mais ou menos diferente, vai acontecer. Mas como é que eu faço para isso ser altamente lucrativo? E aí vem, acho que, um outro segredo nosso, né? É entender o negócio não pelo viés da área. A gente vê trabalhos maravilhosos, né, na área financeira.
normalmente dilatando o pagamento e encurtando o recebimento. Mas qual é o reflexo dele nas outras áreas? Quando você olha o reflexo, ou o efeito é nulo, ou o efeito é negativo. Geralmente é negativo, né? E nós precisamos pensar o negócio. Uhum. E pensando o negócio, eu tenho que pensar em todas as áreas, eu tenho que modelar o negócio, né, com a maior possibilidade de vieses, né, as variáveis que vão influenciar sobre esse resultado, e a partir dessa análise, dessa depuração e desses cenários matematicamente calculados, é que eu vou estabelecer a estratégia de movimentação. E aí não tem como dar errado, porque eu estou envolvendo a empresa e não estou fazendo um trabalho específico. Perfeito. E é importante a gente colocar que nessa modelagem proposta, nessa arquitetura que vai ser implementada nessas empresas, esse time de especialistas de C-Level vai estar junto com a equipe, junto com a operação, entendendo a movimentação de cada setor da empresa, né, in loco na empresa, porque diferente de algumas operações que muitas, né, como você disse, alguns trabalhos são brilhantes, só que como eu implemento? Né, onde eu tenho a equipe qualificada para conseguir depurar o que a gente levantou como informação, atenuado pela vontade, porque muitas vezes falta-se vontade em querer fazer o modificativo ali, tirar o comodismo de uma estrutura que muitas vezes já vem ali cansada, né, e está ali estagnada, não quer se movimentar para melhorar o resultado. Então eles terão, de fato, né, uma equipe olhando para o negócio com a mão na massa, fazendo o negócio acontecer dentro da empresa de cada cliente que a gente trouxer para essa operação. Customizado as particularidades e as necessidades daquela condição, empresa. Daquele momento, daquela situação. E com uma cadeira em conselho. Né? A gente quer estar ali numa cadeira independente, onde nós não teremos influência da equipe, da operação, de ninguém. A gente apura resultado em números e sobe isso para os stakeholders, que são os principais interessados que a companhia, a empresa dê resultado. Né? Então, acho que essa diferença que a gente traz para o mercado é muito interessante. Aí, só pegando já esse gancho, nessa demonstração de como funciona uma operação, a gente, já digo a gente, porque estamos dentro do negócio, nós temos uma equipe lá na Fórmula Truck, né, na Copa Truck, e que alguns clientes nós estaremos selecionando para levar eles a entender como funciona alguns desses processos e sistemas, como a telemetria, né? Como que se calcula na terceira casa depois da vírgula, índices de performance, para que o cliente ele consiga enxergar como que isso se transporta para uma realidade que é o dia a dia dele, né? Puta, Fórmula Truck, Fórmula 1, tal, os caras têm aquela equipe que são os engenheiros, todo mundo pensando ali, pô, isso não é para mim, né? Mas como que o cara consegue visualizar esse benefício que é levado para essas fórmulas, né? E a gente consegue transportar para a empresa dele? Eu acho que você foi brilhante na chamada do tema. O que a gente tenta fazer de forma perfeita na Copa Truck, ou na Fórmula 1, ou qualquer evento de automobilismo, né? O evento de alta performance, e nós não fazemos nas empresas. O que é uma corrida? A corrida justamente é máquina e piloto. Então, momentos nós temos que ajustar a máquina para o piloto, e momentos nós temos que ajustar o piloto para a máquina. E tudo isso num contexto de pista. Por exemplo, eu preciso entender quanto eu tenho de reta, quanto eu tenho de curva, se a curva é de alta, de média, de baixa velocidade, qual que é a distância das curvas e qual que é a minha força G. E a partir daí eu venho, né, qual que é o meu melhor sistema de aerofólise, qual que é a melhor condição de amortecedor, né? Qual que é a melhor condição de regular de amortecedor, por dianteiro e por traseiro, para lado direito e lado esquerdo, qual é a condição de pressão dos pneus, qual é a melhor relação de motor, caixa e diferencial, qual é a curva de torque que eu tenho que fazer para aquela condição de pista, que uma pista de alta é totalmente diferente de uma pista de baixa, e a relação do treino de força também é diferente. Então eu vou falar dezenas ou milhares de variáveis que num curto espaço de tempo nós temos que ajustar, e a equipe que melhor ajustar as variáveis e tiver um bom piloto vai conseguir estar na frente e fazer o primeiro lugar, o segundo, o terceiro lugar. E muitas vezes nós não fazemos isso na empresa. Nós temos
uma condição na empresa, às vezes, de momento, momentânea. Nós temos uma condição de cultura, nós temos uma estrutura não só cansada, mas às vezes sentida de ter muita pressão e pouca condição, Isso, né, de ser também. cobrado sem dar condições, entre vários outros quesitos que acabam levando a atitudes menos produtivas, e não tem como. Na corrida, a gente sempre procura se espelhar no concorrente. Mas a gente não consegue aplicar. Primeiro que a gente não sabe a regulagem dele. Eu não consigo aplicar a luz. Então eu vejo o que ele fez, né, visualmente, e tento replicar isso no meu carro. Para que isso refletiu em uma performance. Na empresa, o que acontece que eu acho que é um grande erro. O dono pega o telefone e liga pro concorrente dele, amigo, né? Como é que você fez tal coisa? Eu fiz assim. Aí ele quer fazer exatamente à luz do que o amigo fez. E não vai servir. Né? E o maior erro que eu vejo, que hoje eu um pouco mais maduro, tenho um pouco mais de propriedade, talvez um pouco mais de coragem para falar, eu sempre escutei dos RHs de que, né, na minha época, comecei a trabalhar na década de 90 ainda, não era aceitável alguém ficar menos do que 4 anos numa empresa. Então vem lá da geração baby boomer ainda, né? Pessoas com 20, 30 anos de empresa, 15, 10 anos. Só que essa pessoa, ela é o melhor especialista para saber da empresa. Uhum. Mas não é o melhor especialista para saber do que está acontecendo no mercado. E é essa a nossa proposta. Uhum. É pegar esse especialista que conhece do negócio, que não tem um especialista melhor no mundo, e trazer o que o mercado faz, todas essas mudanças, o que é adaptável, né? O que há de mais moderno, e o que há de mais moderno não significa estar à frente do tempo. Muitas vezes são soluções que você fez há 20 anos atrás, que perfeitamente adaptadas às condições de hoje, trazem resultados altamente significativos. Mas se eu só vivi aquela empresa por 20 anos, como é que eu vou ver isso? Por mais que eu vá em congresso, eu me aperfeiçoe, eu não vou conseguir ter essa oxigenação. Exatamente. Então a empresa precisa do executivo, que só serve para ficar 2 anos numa empresa, não vai ficar mais do que isso, para oxigenar isso, e é essa pessoa que tem esse dom de perpetuar e fazer os ajustes finos, dar continuidade nesse trabalho. Perfeito. É o meu entendimento. Perfeito, cara, sensacional. E é o que a gente vive no dia a dia, é o que a gente respira nas empresas. A gente pegar a maioria delas, eles acham que essa estrutura está muito fora, porque o custo é muito alto. Ah, tá bom, beleza, eu vou pegar aqui um relatório e vou tentar implantar aqui com a minha equipe. Então, esse é o principal erro que as empresas hoje praticam, entendendo que vai ter uma redução de custo. É o que você comentou, né? Você alonga pagamento, né? Reduz o prazo, e isso geralmente na ponta do seu fornecedor vai voltar para você com reajuste no preço e vai se tornar negativa a sua operação. Então, são algumas práticas que não fazem, estrategicamente, para o negócio, não fazem muito sentido, e que quando ele tenta aplicar isso dentro de casa, é onde começa a acontecer os erros. E quando ele olha para uma estrutura dessa de mercado, porque, de verdade, de tudo que a gente conhece, se a gente for cotar uma assessoria dessa de C-level no mercado para trazer uma solução dessa, são alguns milhões que o cara vai ter que pagar, em cima de um relatório, né, que muitas vezes não tem nada definido ali de como que ele vai fazer a implantação e como que ele precisa organizar a operação. Então, aí só para trazer essa linha da fórmula da Copa Truck, né? Então, essas condições de análise que são feitas na telemetria que você pontuou aqui, o trecho de curva, como que ele faz a curva, pressão do acelerador, né? Como ele acelera, velocidade, né, acima, com rotação do motor e tal, tudo isso é replicado numa operação de logística normal, do dia a dia, e que as pessoas não têm noção e acham que está tudo certo, que é o que você falou, acha que logística é contratar aqui e entregar aqui. Né? Existe um mundo aqui a ser analisado, que é onde está o caminhão de dinheiro para as operações de logística. Só um exemplo que você me passou e eu fiquei abismado, foi em relação à inércia, né, do caminhão. Né? Numa conta
para 5 anos, em 100 caminhões, a gente está falando de uma economia de 96 milhões. Só pela inércia. O cara sai de 15% e vai para 45 milhões. Economizou 96 milhões de resultado. Então, é um negócio insano. Aí fora dentro de serra, fora rotação de motor, fora economia de diesel, tudo isso que reflete no tributário. Então, eu queria que você desse uma pincelada em como funciona esses ajustes e como isso reflete, né, já num planejamento tributário, né? Eu vou pegar pelo viés da Copa Truck e vou entrar na arquitetura, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, lá na Copa Truck, por exemplo, na corrida passada, a hora que o Kleber encostou no box, ele falou, né, que era no warm-up que foi feito de manhã, né, que é antes da corrida, que é aquele aquecimento de caminhão, fazer o ajustezinho antes da corrida. Ele falou, parece que o caminhão tá mais lento. Eu falei, vai lá no freio dianteiro direito e desmonta a roda que tá prendendo. Porque a temperatura chegou a 509 graus. Então, se eu não tenho dado, se eu não tô medindo o dado, eu não sei que tem aquilo, ele vai para a corrida, vai trancar, porque ia trancar o freio dele e ele ia perder a corrida. E assim ele conseguiu ficar em quinto e em uma terceira colocação de uma equipe que não tem dinheiro, né? Nós não somos patrocinados por nenhuma montadora, nós corremos com 3 caminhões de Scania, até faço um convite para a Scania, né, para olhar com bons olhos aí, né? São os únicos 3 caminhões Scania que estão correndo lá e a gente está chegando sem dinheiro. Exatamente. Com um pouquinho de ajuda da Scania nós conseguiríamos fazer muito mais, né? Então, é esse tipo de dado, né? Eu, analisando, eu consegui mostrar para eles por que um caminhão ficou um pouco mais lento na pista do que o outro só pela pressão dos pneus. Pela variação da pressão do pneu. E assim tem dezenas de outros dados. Quando nós trazemos isso para o mundo real, isso é tão importante que, por exemplo, se eu tiver um sistema de aerofólio, né, que eu diminua, né, a minha sucção, que é a força do solta-vento do barla-vento, né, que pode exercer 500 kg de pressão de sucção na cabine. Se eu isolar isso, eu tenho 500 kg a menos de esforço. Então, a gente está trabalhando em cima disso, da questão da aerodinâmica. Como a aerodinâmica também é bastante representativa, e eu trouxe esse conceito para lá, que nós estamos agora estudando, inclusive comprei protótipos de caminhão para começar a desenhar os aerofólios, porque em 2006 nós fizemos isso num caminhão da Mercúrio, colocamos uma saia traseira e representou de 3 a 5% de economia do combustível dependendo da rota, de se tinha a velocidade um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Estamos levando então do mercado civil para as corridas e aí das corridas para o mercado civil. Quando a gente começa a olhar isso de forma profunda, a gente vai entrar de forma profunda nas empresas. Então, quando a gente pensa em solução completa para as empresas, nós temos que olhar o modus operandi dessa empresa, entender a partir dos dados, né? E eu até fui convidado para palestrar no evento agora, que é o Frota 162 Summit, dia 5 de novembro, e algumas dos temas que vai ser abordado, que nós comentamos lá, né? É justamente o que faz com os dados. Porque dados todas as empresas têm. O problema é como é que interpreta os dados. Então, eu tenho um problema que é a qualidade de dados. Mas aí eu depuro e tal, eu conserto essa base. Mas como é que o que eu faço com esses dados? Como é que eu trabalho esses dados? O que eu cruzo com o quê? Por que cruzar X com Y é importante, que parece uma coisa que não tem lógica nenhuma? É justamente pensar, através de experiências vividas em outras organizações, coisas fora da caixa. E é isso que traz resultado. Porque se eu for lá, auditar o processo, conversar com as pessoas, montar um relatório do que as pessoas me falaram, que normalmente uma consultoria faz isso, eu vou ter a mesma solução. Não vai chegar a resultado. E às vezes os trabalhos são brilhantes, né, de consultoria nessa área, né, só que não surtem efeito. E aí, por vezes, nós somos mal vistos, né? Porque esses trabalhos, não é nem porque a pessoa relapsa ou não tem vontade ou não tem experiência. É porque ela não tem essa vivência de conseguir, a partir de outras experiências de segmentos totalmente diferentes, olhar de prismas e formas diferentes e montar uma arquitetura. E aí, quando nós falamos em arquitetura, o dono de uma empresa de transporte, ele pensa em ganhar dinheiro com um caminhão. E a primeira forma disruptiva, nós levamos para ele e falamos o seguinte: o dono do Bradesco não ganha dinheiro com caminhão. Faz muito mais dinheiro do que você faz com caminhão. Exato.
Então, por que não levamos a arquitetura tributária para dentro? Isso. Financeira e tributária. Financeira e tributária. Porque o Bradesco tem uma arquitetura tributária muito robusta e principalmente uma arquitetura financeira, porque a atividade fim dele é o financeiro. Exatamente. Então, por que eu não pego esse ganho então da inércia e não retenho esse ganho no capitalizo? Se eu fizer isso, eu pegar esse ganho proveniente da inércia que você comentou e eu capitalizar ele a 1,25%, eu faço um esforço brutal para ter X de ganho com inércia. Motorista, toda a minha arquitetura. Só que se eu capitalizar ele, se eu aplicar ele sem esforço nenhum, ele me rende 50% do capital. Que louco. Em 60 meses. Que loucura. Agora, se eu pegar esse mesmo ganho e eu reduzir a minha dependência de capital de terceiros no juro mais barato do mercado, que é a troca de recebível, eu pego o meu capital e transformo ele em 132%. Eu dobro o meu capital e ainda tenho 32%. Exato. E normalmente o que o empresário faz é quando sobra um dinheiro, compra um apartamento não sei aonde, compra um prédio, compra... Então, o que nós levamos, o que a gente se propõe a mostrar para o empresário é como ganhar dinheiro. Acho que essa que é a essência. Por causalidade do destino, como o Fernando Simões me falou, dona Júlia Simões me falou uma vez, né? Nesse caso aí que eu estou citando de caminhões, passa por caminhão, como pode passar pelo frigorífico, quando eu trabalhei na JBS no Bertim. Então, é essa inteligência que falta nos negócios, no meu entendimento. É a materialização, né, do recurso. Porque o empresário, ele entra com o sonho de fazer, né, uma estrutura, empreender no negócio, ter um negócio, né, rentável, vantajoso e com receitas. E quando entra para dentro da operação, a gente percebe que começa a se deparar com alguns problemas que é natural, normal, problema trabalhista, legal, fiscal, mercado, funcionários, operação, gestão, processo. Cara, tem uma série de problemas que acontecem no dia a dia e que você, como empreendedor, precisa entender, precisa parar, olhar e dar o melhor tratamento para que isso seja desenvolvido e você, de fato, alcance o objetivo que é ter uma operação rentável, sustentável, com os recursos aí que estão escondidos debaixo do tapete. E gostaria de falar com você que tem uma operação que muitas vezes acha que está 100% e tem as melhores cabeças pensando, é um desafio. A gente não cobra nada para fazer essa operação para você, a gente faz um diagnóstico e te traz uma melhora de performance que eu falo para você, é um negócio assim, surreal, da onde escoa recursos, né, das mãos do empresário nas operações que a gente não tem noção. Então esse diagnóstico é um diagnóstico que vai ficar de graça para você entender o que você tem dentro de casa, seja na área fiscal, na área de seguros, na área financeira, nas suas operações, e algumas estratégias que podem te elevar de patamar e você estar junto com os cabeças do mercado, né, os players aí que são os que detêm um share muito grande no mercado, né, muitas vezes sem custo. É isso que a gente está organizando, sem custo, né? Eu gosto de repetir, não tem custo para fazer operação. Nós ganhamos com a performance que for implementada na sua operação. Então, toda essa estratégia vai ser colocada em prol do seu negócio para que você melhore muito os seus resultados e desses resultados a gente participa com um percentual, né? Agora imagine você tocou num outro tema altamente interessante. Está sendo cirúrgico, como um cirurgião operando o cérebro, né? Que ele não pode cometer um erro ou operando o coração. Na década de 90 já era inadmissível você não contar com as variáveis do mercado, né? Eu tive uma palestra e um especialista falou que se você não tivesse 28% do teu insumo ou do teu produto, né, que ele não viesse da China, você já não era mais competitivo. Isso que você passaram 30 anos. Então. Nos dias atuais, com IA, estou falando de IA, agora a programação quântica, né, que vai para um nível de que a IA parece brinquedo de bebê, né, um negócio que no nosso mundo, até no nosso mundo, né, matemático, às vezes não cabe isso na nossa cabeça, desse entendimento, né? Como é que o empresário acha que ele passa 30 dias
Ele fecha o resultado, fecha o mês dele 30 dias, a contabilidade fecha dia 5, a controladoria fecha dia 10, o DRE, e marca a reunião executiva para o dia 15, e ele pensa em tomar uma decisão que aconteceu lá no primeiro dia dos 45 dias. Não vai dar certo. De jeito nenhum. Não existe. Não adianta tirar relatório. Uhum. Você não conserta o passado. Eu acho que o outro grande segredo, Denis, é justamente essa capacidade de adaptar o momento, de projetar a situação, de projetar o mês, de apontar o desvio. Falar, ó, dá uma olhada nessa conta que pode ser que não vá fechar. Ou na receita ou na despesa. Quando eu não trabalho demandado, eu trabalho demandando, eu deixo de estressar a minha estrutura e pego o telefone e falo o seguinte, ó, João, você viu que teu centro de custo, em tal grupo de custo, tem um desvio significativo? Eu vou dar uma olhada. Então você está trabalhando antes. Quando você trabalha antes, as pessoas também se sentem vigiadas. Uhum. Elas sabem que realmente você está dentro do negócio dela. Por óbvio que você não vai conseguir fazer isso com todo mundo a todo tempo. Mas quando eu vou dando insights, as pessoas sabem que eu estou lá não só para cobrar, mas eu estou lá para apoiar. Porque daí eu consigo me antever. Está precisando de recurso, está precisando de comprar uma tecnologia nova, um ferramental, qualquer outro investimento, está aí na frente. E você deixa a estrutura mais leve e mais operacional. Porque a essência dos negócios é a operação. O que eu vejo que muitas vezes áreas que têm que ser apoio começam a virar a essência do negócio, que é serviço. Mas serviço é operação pura. Exatamente. O TI não pode ser, o administrativo não pode ser, o financeiro não pode ser, a contadoria não pode ser. Né? Eles têm sim a sua importância. Uhum. Mas quanto mais operacional eu for, mais eficiente e mais rápido, mais fácil para vender, mais receita, mais rentabilidade, menos dor de cabeça para o financeiro, para a controladoria, entre outros. Então é essa que é a essência, né, que eu acho que é o motivo da gente estar conversando agora, né, de mostrar esse outro viés, essa outra realidade. E que nós não conseguimos, que as empresas não conseguem, às vezes a gente não consegue transmitir isso na essência, né, no primeiro momento, que as pessoas estão envolvidas no problema e você não consegue resolver problema envolvido no problema. Quando você está envolvido no problema, você está colocando sentimento nele. Uhum. E você tem que sair do problema de forma autônoma, sem sentimento nenhum, analisar ele friamente o que você faz para resolver. Exatamente. Aí você vai ter aquilo que nós falamos lá no começo do podcast. Uhum. Medir a dose certa do remédio para que aquela dose realmente consiga curar aquele desvio, aquele problema. Né? Perfeito. E de forma independente, que é o que você comentou, né? Sem influência, sem emoção. Então a gente está aqui independente, gera os relatórios, faz o acompanhamento, está dentro da operação, que esse é o importante, né? E isso é o que funciona, né? A gente tem algumas operações que a gente entrou e a gente desenvolveu em loco no cliente. É totalmente diferente do cara mandar documentação e tal. A gente faz aqui, ajusta, fica ali numa call, né, tendo a troca com ela. É diferente você estar lá e olhando o negócio. Então, acho que... Porque lá você está vivendo, né? Você vive o momento. Então, você tem o dado, tem a informação depurada, você sabe o caminho, o norte, assim, o norte verdadeiro você já sabe, só não sabe exatamente a estratégia. E aí, vivendo isso no dia a dia... Porque você estabelece que você vai ganhar X ou vai gastar Y. Isso. Mas pode não ser bem o X e bem o Y. Então, essa estratégia, que é a pura, que é de maior resultado, ligada à condição momentânea, pode ser X menos alguma coisinha e Y mais alguma coisinha. Isso. É isso que vai ser o resultado que realmente vai tracionar. Porque não adianta nada eu dimensionar, né? Eu dimensiono o máximo, o mínimo, o médio, o vale, eu posso dimensionar de várias formas. Mas eu tenho que dimensionar de uma maneira que seja aplicável. Exato. Porque se não for aplicável, não adianta eu dimensionar o máximo. Eu tenho que melhorar para fazer um segundo movimento, um terceiro movimento e sempre em busca desse objetivo final. Porque se eu dimensionar a operação, que é o que acontece, quando eu aponto o máximo, então eu quero fazer o máximo, e aí eu não sei como fazer, eu começo a usar as estratégias erradas. Estratégia errada, o contexto pode estar totalmente correto. Estratégia errada vai levar a resultado errado. Exatamente. Como a estratégia que muitos deles assumem, que vou pegar um agregado, vou pegar os terceiros, sendo que
Eu diria que tem muito dinheiro na mesa quando você toma uma estratégia dessa, tá? Porque envolve uma arquitetura tributária, né? Por Tributária. vezes é melhor ter frota, por vezes Exatamente. não é melhor ter frota, por vezes é melhor ter uma transportadora minha, por vezes é Isso. melhor eu subcontratar, Exatamente. dependendo do movimento. Criar uma arquitetura onde esses ativos eles passam a ser um negócio ali performado. Dentro do próprio negócio. Como o JBS faz muito bem hoje, como o Bertin fez muito bem no passado, como o Júlio Exatamente. Simões faz até hoje, como a Maroni está fazendo até hoje, Exatamente. e várias outras empresas. E elas... O Bertin tinha um problema que ele entendia que a área de transporte era apoio. E por ser área de apoio, né, quando eu assumi a divisão, ela dava 6 milhões de prejuízo por mês. Em 15 dias ela deu break-even. No mês seguinte deu 6 milhões de resultado. Por quê? Porque ela passou a fazer parte da estratégia do grupo. Maravilhoso. E aí aumentou-se muito a produtividade. Né? Quando eu comparou o Bertin com o JBS, ele era no mínimo 50% mais produtivo, com um custo variável no mínimo 30% menor. Nossa. Isso para quem conhece logística, conhece a área do supply, né? Porque todo mundo acha que logística é caminhão, logística é muito mais do que isso. Uhum. Você exercita a logística verdadeira. Isso é um dinheiro, né, que realmente oxigena a empresa. Então, era uma divisão que era o patinho feio a vida inteira, que se tornou a divisão mais lucrativa do grupo. Maravilhoso. Com movimentos estratégicos, que faz parte de uma arquitetura. Não é só chegar lá, pegar o caminhão e dirigir e fazer isso acontecer. Né? E aí, o que acontece dele? O empresário, aí a família Bertin sempre queria saber o que tanto eles faziam de errado. Eles achavam que eles faziam de errado, eles não tinham essa vivência, essa experiência. Então, o empresário, ele por natureza, ele no Brasil ainda, né? Tem experiência internacional, mas no Brasil ele é o cara mais corajoso que existe na face da terra, eu acho. Porque, por exemplo, ele tem o crédito, né? Ele não tem o dinheiro, ele tem o crédito, ele vai lá e compra um caminhão, por exemplo, por 2 milhões de reais, coloca a risco, se bater e perder o caminhão, foi, né? Não tem, o seguro às vezes não cobre né, o patrimônio ou o dano que isso ocasiona para tentar ganhar dinheiro lá na frente. Exato. Né? Só que o que acontece? Sim, ele era um ex-motorista, né? Ou sim, nós visitamos um industrial aí do ramo de tintas, né? E começou lá fazendo a tinta dele na mão. É que é a mesma coisa do motorista que começou com o caminhãozinho, foi pro segundo e pro terceiro, e ele também é o Torneio de Moraes e tal, né? Vendeu porta a porta o negocinho dele, né? Mas o que essas pessoas são? Cercam de pessoas muito melhores do que elas são. Aí. Quando eu tenho humildade para reconhecer isso, e não acho que eu sou o ser mais brilhante da face da Terra, eu tenho essa humildade para reconhecer. Aquele programinha do Pânico, né? Vestir a sandália da humildade. Trazer pessoas inteligentes do meu lado, escutar essas pessoas e aplicar isso é insuperável. Então, nós como executivos, nós só somos insuperáveis nas nossas entregas porque nós temos que saber exatamente as nossas deficiências, naquilo que nós não somos bons, e termos do nosso lado pessoas de confiança que são muito melhores do que nós. Quando eu junto isso, nós nos tornamos muito melhor. Não é eu ou você. Uhum. E é essa a essência nossa, né, que você falou do programa, que é unir essa capacidade, né, que o mercado não consegue comprar, porque isso custa muito caro. Uma empresa nunca vai ter toda a diretoria só de as melhores referências do mercado. Vai ter uma ou duas, e sempre uma ou duas... Às vezes com interesses, não é nem por questão de dinheiro, né? Questão de valores, entre outras coisas, né? O que a consultoria bem intencionada, né, entrega, porque esse executivo quer ser bem melhor remunerado, ele não vai conseguir ser na empresa, mas então ele fazendo trabalho para 2, 3 ou 4 empresas, ele vai ter uma remuneração diferente porque ele entrega resultado diferente. Isso aí. Acho que é isso, mais ou menos isso é a proposta do trabalho. Muito legal, cara. Assim, temos conversa para mais de metro aqui. As estratégias, e como o próprio podcast diz, né, são ilimitadas. Né, se a gente for falar aqui, a parte de tornar você um fundo, né, um banco, né, tem estrutura para isso, tem arquitetura para montar essa operação e tornar você o dono do dinheiro que faz ele performar na sua operação, tem toda essa readequação.
Enfim, tem a reorganização societária, tem benefícios fiscais, tem estrutura de distribuição no país. Então, a gente olha tudo, né? Então, o objetivo dessa operação e esse bate-papo aqui é para que vocês entendam que o simples pisar de forma correta no acelerador, isso pode te economizar 50 milhões em 5 anos. Acho que esse é o número que pode deixar aí para... Falou da corrida, né? Muitas vezes na corrida, tirando potência do motor, deixa o piloto mais rápido. Quando a gente vai para a empresa, a gente acha que é acelerando que deixa a empresa mais rápida. Olha, né? aí que loucura. Entendeu? Se a gente consegue levar essa essência para dentro da empresa, ninguém segura. É isso aí. Porque assim, a capacidade, né? Vou usar um termo que, né, ilimitada, né, mas não sei talvez o termo mais próprio para isso, né? A capacidade limitada de ser realmente um camaleão. Isso. Quanto mais rápido você for e mais você ajustar a tua condição de momento para o momento, é que vai fazer você ser o diferencial e sair na frente, né, ou vender mais rápido, entregar mais rápido, com maior qualidade, com tecnologia melhor, com desempenho melhor, com custo mais baixo, entre outros. Legal. Rodrigo, gostaria mais uma vez te agradecer pela participação, ter essa sua mente brilhante aí com essa visão detalhista das coisas que sempre, a maioria das vezes, passam despercebidas aí. E convidar para que você chame o pessoal para suas redes sociais aí também, e convidar para esse nosso novo projeto, para que também venham fazer parte, né? Com toda certeza, eles vão convidá-los, já vem se movimentando, né? Nesse sentido, quero fazer um convite para você, empresário, né, que realmente precise de ajuda ou que queira ser ajudado. Talvez você não precise hoje, mas que você queira pensar de forma diferente a sua operação, você queira de repente estabelecer estratégias diferentes, resultados diferentes, e a partir desses movimentos, né, pensar no seu negócio pro futuro, né, com uma cabeça aberta, disruptiva, principalmente com quem ama o que faz. Porque eu só faço o que eu faço porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. E aí, quando a gente ama, a gente entrega de coração. E é essa a proposta do nosso trabalho. São pessoas que amam o que fazem, cada um apaixonado no seu segmento, no seu setor, que estamos dispostos a, junto com o seu time, junto com você, realizar atividades, né? Exercitar possibilidades diferentes do que você vê hoje, e que eu tenho certeza que, como levou para outros empresários resultados muito significativos, com certeza vai levar para o seu negócio também. Obrigado. Agradeço.